Olá, meu nome é Fábio, sou médico, cirurgião geral e prescritor de medicamentos à base de cannabis. A obesidade hoje é considerada, inclusive pela OMS, como uma doença, né? E em algumas conversas, inclusive, hoje já é considerada até mesmo, entre aspas, uma epidemia, né? A obesidade é uma das patologias ou doenças mais presentes hoje no planeta, principalmente em países mais desenvolvidos, mas também aqui no nosso país. Nos Estados Unidos, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para tratamento da obesidade, é uma das cirurgias mais realizadas. E no Brasil, já há muitos anos também, a cirurgia bariátrica é uma opção para o tratamento da obesidade, né? A gente diz sempre que a obesidade é uma doença que tem múltiplos fatores. Tem fatores genéticos da pessoa, tem fatores sociais, né, dos hábitos de vida e até mesmo fatores familiares. Independente disso, a gente deve tratar, né? A obesidade, ela causa muitos problemas para a saúde do paciente, desde questões psicológicas relacionadas à obesidade, né? A visão do corpo que a pessoa tem, que traz infelicidade, que traz tristeza, a quadros depressivos também, além daquelas doenças para que as pessoas já ouviram falar, que são a pressão alta, o diabetes, problemas de rim, artrose na coluna, artrose nos joelhos, a apneia do sono, que é aquelas paradas de respirar durante a noite que podem causar até mesmo morte súbita, a gente diz, e dentro disso tudo problemas cardíacos e respiratórios, entre outros. Quando a gente fala em obesidade, a gente sempre deve pensar que, como é uma doença com múltiplos fatores que causam, os múltiplos fatores devem ser tratados, né? Então, faz parte do tratamento todo um preparo do paciente, cuidados com nutrição, então deve fazer acompanhamento com nutricionista, com equipe de educação física, de atividade física, com psiquiatra ou psicólogo e, em situações específicas, o endocrinologista também, me perdoem, que é o clínico que cuida dessa parte das doenças da obesidade, e alguns casos, né, em casos em que esteja indicado, o paciente pode ser indicado para fazer uma cirurgia bariátrica, que é a famosa cirurgia de redução do estômago, né, ou cirurgia da obesidade. A cirurgia bariátrica hoje ela tem indicações bastante definidas, né? E quando a gente fala em indicação de cirurgia bariátrica, o fator principal que a gente leva é a questão realmente do peso do paciente. A gente usa um índice que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corporal, que é o seu peso dividido pela sua altura vezes a altura, né? Ou altura ao quadrado. A gente, fazendo essa conta, divide o paciente, classifica o paciente com relação ao seu peso. O normal é a gente ter IMC, né, até 25, de 20 a 25. Acima de 25 até 30 é sobrepeso, acima de 30 a gente considera obesidade e acima de 35, obesidade mórbida. O paciente que tem indicação de fazer cirurgia bariátrica é o paciente que já tentou fazer terapias nutricionais, com medicações ou com atividade física e não conseguiu o objetivo de redução de peso abaixo desse IMC de 35. E é indicado então a cirurgia bariátrica para as pessoas que têm o IMC acima de 35 e que têm comorbidades, que são inúmeras comorbidades, basicamente aquelas que eu comentei no começo, como pressão alta, diabetes, artrose ou problemas de joelho e coluna, apneia do sono, problemas psicológicos como depressão, ansiedade, todos esses são classificados como comorbidades ou doenças associadas à obesidade com indicação para cirurgia bariátrica. Ou para os pacientes que têm o IMC acima de 40, a gente considera que são candidatos à cirurgia bariátrica, mesmo que não tenham nenhuma comorbidade, porque ele tem um aumento do risco de mortalidade relacionado à obesidade conforme ele vai aumentando o peso. Isso é algo que eu explico para os pacientes que me procuram falando sobre cirurgia bariátrica, porque além disso, o paciente mas eu estou acima do peso, qual o problema? Eu me dou bem com o meu corpo, eu me sinto bem.
a gente não está falando só de visão de corpo, de estética ou de como você se sente, a gente está falando realmente de risco até mesmo de morte. E conforme vai aumentando o IMC, vai aumentando mais os riscos de mortalidade, a tal ponto que pacientes que têm IMC, por exemplo, acima de 50, a gente chama de superobesos, eles têm um risco muito próximo de mortalidade nos próximos meses, por alguma complicação relacionada à obesidade. Então, se você está acima do peso, você tem dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, você mesmo pode fazer a conta do IMC em casa. E depois, né, conforme for ali, vai procurar o seu médico pode conversar com você, indicar a avaliação com o cirurgião bariátrico e procurar o cirurgião bariátrico para avaliar a melhor opção para o seu caso. Existem inúmeras técnicas para a realização da cirurgia bariátrica. Hoje em dia, as duas técnicas mais utilizadas e conhecidas são a técnica que a gente chama de sleeve ou gastrectomia vertical, em que o estômago é cortado na vertical, é retirado aproximadamente 70% do estômago e não mexe em outras áreas do intestino. E a outra técnica, que é a técnica mais antiga, mais conhecida na cirurgia bariátrica, que é o bypass ou cirurgia de capela, em que é ressecado de 80% a 90% do estômago, é feito um corte em L e além disso a gente desvia aproximadamente 1,5 metros do intestino para não passar alimento. Então é uma cirurgia que cada caso, né, é avaliado e identificado a melhor opção para o paciente, se é um sleeve, se é um bypass. Cada cirurgia tem os seus benefícios e os seus poréns, né, os seus efeitos colaterais, então cada caso deve ser avaliado realmente com o cirurgião bariátrico, em conjunto com toda a equipe, para definir a melhor terapêutica para o paciente.